Bom dia. Neste domingo, o programa Contextualizando, aqui pela TV Pajuçara, tem como entrevistado Álvaro Arthur Lopes de Almeida. Ele é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas e vai nos falar sobre as ações da instituição na preservação das terras produtivas, uma preocupação dos agricultores brasileiros. Bom dia, presidente. Bom dia, Flávio. Gostaria antes de dizer da satisfação de estar aqui conversando com você, que eu tenho certeza que com a nossa conversa nós vamos esclarecer não só aos produtores rurais do estado de Alagoas, aos pecuaristas e à sociedade alagoana para se inteirar das notícias do agronegócio de Alagoas. Bom, primeiramente um assunto mais recente, né, que foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto sobre o marco temporal. Qual foi a posição da bancada de Alagoas em relação a esse projeto? Exatamente o processo 490 que vem andando desde 2007. Você vê o tempo que isso vem sendo discutido lá ou guardado na Câmara. E na quarta-feira passada foi votada o regime de urgência. E ontem foi votado o mérito, isso na Câmara, não é? E depois vai para o Senado e depois vai para a sanção ou veto do presidente. E como é que votou a bancada? No regime de urgência, o deputado Arthur Lira não vota, mas eu tenho quase certeza que ele era simpático à votação de aprovação do projeto. Ele comandou bem a sessão, mas a bancada de Alagoas votou o seguinte: Max Beltrão votou sim pelo regime de urgência, o Rafael Brito votou sim pelo regime de urgência, o delegado Fábio Costa votou sim e o deputado Alfredinho, como eu chamo na intimidade, votou sim. O deputado Daniel Barbosa, de Arapiraca, votou não. E o deputado Paulão votou não. O deputado Rinaldinho, mesmo sendo o líder da bancada e liberando os seus companheiros de bancada, não votou. Ele ficou ausente da votação. E qual é o efeito prático, presidente, dessa decisão? Olha, o efeito prático, e o nome já diz que é o marco temporal, veja bem, o que se quer é que os índios, nada contra os índios, nós não temos, de maneira nenhuma, nada que o índio continue existindo. A importância do índio no Brasil nós sabemos, o que eles já prestaram ao Brasil desde o descobrimento, mas é que nós podemos mais permitir que as áreas que eles ocupam, principalmente num estado pequeno como o nosso, sejam aumentadas. E no caso específico desse PL, exatamente no município de São Brás, no município de Porto Real do Colégio, vocês terem uma ideia, eu tive o cuidado de ver no IBGE, atingiu 87 pequenas propriedades e atingiu aproximadamente 1.500 pessoas, entre produtores, trabalhadores e familiares. Então, o que é que a CNA, o setor produtivo, vem trabalhando? Para que o índio continue na sua área, mas que seja respeitado principalmente, Flávio, e você sabe disso, o sagrado direito de propriedade. Como é que o cidadão naquela região, ele tem essa propriedade, uns de herança, outros adquiridos há 20, 30, 40 anos, dedicou sua vida toda, todos os recursos que ele adquiriu, deixou ali naquela propriedade, e agora simplesmente, por uma decisão política, eles têm que se afastar e tudo aquilo ceder aos índios, que me perdoem os índios, para que não se produzir nada. Porque é o que nós temos no Brasil, imensidão de áreas. Nós ouvimos discussões agora que a área de índio no Brasil, ela ultrapassa a área da Alemanha, ultrapassa a área da Bélgica e ultrapassa a área da Polônia. Só o que ocupa os índios no Brasil. Vamos deixar onde eles estão, produzindo o que eles produzem, mas permitir que o agronegócio continue a aumentar a sua produção e contribuir para o desenvolvimento do Brasil e de Alagoas. Bom, a partir de agora, quais são as perspectivas desse projeto? Sim, Flávio. Aí isso foi a votação de regime de urgência. E ontem houve na Câmara a votação do mérito. E houve uma modificação de posicionamento.
o deputado Alfredo continuou votando em defesa desses que eu acho pequenos produtores da região que eu falei, São Brás e Porto Real do Colégio. O Fábio Costa votou favorável, Max Beltrão votou favorável, e o Luciano Amaral, que nós esquecemos no regime, que tinha votado contra o regime de urgência. Falamos pessoalmente com ele, expliquei qual era isso que nós estamos conversando aqui. Ele ficou assim abismado, disse só se fosse impossível, que ele não podia deixar de atender ao setor que ele sempre defendeu, e ontem votou também favorável. Então, Alfredo, Max, o Fábio e o Luciano votaram favorável. O Paulão, que eu não digo que é estranho, mas o Paulão, que eu tenho um respeito muito grande, principalmente com as pessoas que divergem dos pensamentos, porque o contraditório é que construi. Você contraditar, divergir com respeito. Eu tenho o maior respeito àqueles que divergem das nossas ideias. Mas o Paulão, ele prega que defende os pequenos. Ele prega que é a favor, principalmente no setor rural, da economia familiar. E esses que seriam atingidos, exatamente aqueles que o Paulão defende. E aí eu não entendo, Flávio, porque talvez eu não tenha a percepção de uma política maior, certo? E votou contra, ele votou contra. O Luciano, o Daniel Barbosa, que é do PP, não venha me dizer que foi um fechamento de questão, porque 37 deputados do PT em todo o Brasil votaram do PP. 27 deputados de todo o Brasil, 37 deputados do PP de todo o Brasil, de vários estados, votaram a favor dos produtores rurais. O que é votar a favor dos produtores rurais? Para que eles não saiam de onde eles estão. E do PMDB também me estranhou muito. O Rafael Brito aí já não votou mais favorável. O Isnaldinho, mesmo sendo o líder da bancada, liberando seus companheiros, e aí eu não entendi, eu pensei que nós íamos ter os 2 votos de Alagoas do PMDB, que era do Rafael Brito e do Isnaldinho. Eles não votaram. É aquela história, me permita, quando a gente estudava, aquela história de querer agradar gregos e troianos. Eu não sei a quem ele desagradou, se aos gregos e troianos. Se for aos gregos, que a gente podia chamar de produtores rurais, eles depois vão ter a oportunidade de dizer aos produtores rurais de São Brás e de Porto Real do Colégio, porque nesse momento eles não estiveram com eles. Álvaro, como é que você avalia essa posição da esquerda no Brasil ser contra o agronegócio? Flávio, isso é uma coisa que a gente não entende. O que é que o agronegócio, o produtor rural, o pecuarista tem feito a esse Brasil? O que ao longo do tempo nós temos visto e você tem acompanhado é a evolução da tecnologia. Produzir mais no menor espaço e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento não só de Alagoas, mas desse país. Eu não entendo, porque eu entendo que política, no momento você tem que argumentar tudo, mas revanchismo, depois da política, o que o agronegócio quer é o desenvolvimento do Brasil, ou o presidente hoje atual da República não quer o desenvolvimento do Brasil, ou a esquerda não quer o desenvolvimento do Brasil, ou se o pior, quanto pior é melhor. É isso que não dá para entender e nós estamos querendo continuar contribuindo, fazendo o que a gente sabe, produzir e desenvolver o estado de Alagoas e o Brasil. Uma questão que eu tenho lido, tenho acompanhado, do posicionamento da esquerda contra o agronegócio, é porque os esquerdistas, na sua maioria, quase totalidade, alegam que o agronegócio atinge o meio ambiente. Essa Olha, isso é uma coisa, eu posso lhe citar um exemplo que está sentado aqui com você. Até minha mulher já disse o que é que eu quero fazer uma fábrica de madeira. Nesses últimos 5 anos, eu já reflorestei na minha propriedade 33 mil árvores para proteger as nascentes. Isso é um programa do Senado de Alagoas, a proteção das nascentes, porque a gente entende que protegendo as nascentes nós vamos ter água, nós tornamos o meio ambiente bem melhor. Ninguém mais do que o produtor rural, o pecuarista, se preocupa com o meio ambiente, porque somos nós que queremos água, queremos as florestas
para fazer um ambiente satisfatório para os nossos animais. Essa tudo é conversa fiada. O que aconteceu é que os radicais de esquerda, principalmente esses ambientalistas, pseudos ambientalistas, eles não orientavam, eles queriam só a punição, não é? E isso aconteceu, mas hoje não se pode mais ter essa mentalidade. O mundo evoluiu. Isso aqui, você com o celular, você está no mundo na mesma hora, a tecnologia está aqui, então não se pode querer não permitir que o agronegócio continue a desenvolvimento. Hoje somos um país exportador, né? E antigamente éramos um país importador. Bom, nesse questionamento da esquerda em relação ao agronegócio, tem também um aspecto relevante, que é a crítica quanto ao uso de agrotóxico. Olha, isso é outra falácia. A gente tem que saber conviver aplicando o agrotóxico e respeitando o meio ambiente. Isso é fácil, é só sentar, conversar, delimitar. E há quantos anos se produz com agrotóxico? E o que é que a gente viu já de aberração? Muito pelo contrário, nós estamos vendo uma produção aumentando, a qualidade dos animais melhorando e o estado de Alagoas desenvolvendo no seu agronegócio, na sua pecuária e principalmente na sua agricultura. Não vejo razão nenhuma dessa polêmica. É sentar, conversar, divergindo alguns pontos, convergindo para que se respeite o meio ambiente e se continue produzindo, principalmente aqui no estado de Alagoas. Qual a sua posição em relação ao MST, Movimento do Sem Terra? Olha, eu acho que nós não podemos viver, e por hipótese alguma, me perdoe aqueles que discordam de mim, a anarquia que nós vivemos. E por coincidência, você me faz essa pergunta, eu hoje estava catalogando na federação e eu consegui 8 vídeos. É só uma coisa de barbaridade, porque me pediram para levar para essa comissão de apreciação dos movimentos ditos sociais. Você vê a anarquia, a invasão de supermercados, saques em caminhões de carne. O presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado, Sebastião, na época agredido pelo movimento, porque não deu uma declaração satisfatória que eles quisessem ouvir. Nós temos nesse vídeo policiais sendo agredidos, as armas sendo tomadas, as fardas rasgadas. Isso em nome de social, de querer terra, isso é anarquia, é inversão de valores. Por isso que eu tenho realmente uma preocupação muito grande que a gente volte a um passado que não foi interessante. Para você ter uma ideia, teve um momento que a minha família não queria que eu saísse de casa, para não ser agredido. Mas eu nunca deixei de conversar, de dialogar, de divergir. Tivemos várias reuniões com juízes, com desembargadores, com os ditos movimentos sociais, sempre em busca da pacificação do meio rural de Alagoas. Se a história fosse um dia contar isso que você me provocou, nós íamos ver que a formação dos homens que viveram naquela época evitaram muita catástrofe. Ok, vamos a um breve intervalo comercial no programa de hoje. Na volta, a gente continua com Álvaro Arthur Lopes de Almeida, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas, Álvaro Arthur Lopes de Almeida. Presidente, gostaria de saber agora a sua opinião sobre o atual momento da política agrícola no Brasil. Olha, Flávio, como já nós tocamos no primeiro bloco, uma política assim, de expectativa. Nós acreditamos que o bom senso haverá de prevalecer. Eu acho que o momento de eleições já passaram, nós temos que estar, o governo que está aí é o governo do Brasil, nós temos que continuar no nosso habitat, nas nossas propriedades, produzindo, mas queremos, no mínimo, que sejamos respeitados, o direito de propriedade, a segurança no campo, é isso que nós queremos. Nós não queremos, nós não estamos preocupados com a próxima eleição, porque esse
não é o objetivo do agronegócio. O objetivo do agronegócio é produzir, gerar emprego, gerar renda. Agora, nós estamos no mundo que nós estamos vivendo, é diferente do mundo que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram. O produtor rural hoje, ele tem opinião. O produtor rural hoje, ele trabalha com a tecnologia e ele também opina no processo político. Mas, na verdade, nós só queremos a tranquilidade, a paz no campo e o respeito ao sagrado direito de propriedade. O que é que a Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas tem feito em relação especificamente aos pequenos produtores, aos agricultores familiares? Olha, a federação, você sabe que tem o Senar, que fica junto da federação, são entidades distintas, mas pelo seu regimento, o presidente da federação é o presidente do Conselho do Senar. Então o Senar ele tem se preocupado muito, principalmente com o pequeno produtor rural de Alagoas. Para você ter uma ideia, Flávio, há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, foi autorizado ao Senar entrar com assistência técnica. E nós, com certa dificuldade, porque não era o nosso, não era essa a nossa função. Para você ter uma ideia, hoje, para que Alagoas fique sabendo disso, hoje nós já estamos assistindo, não é nada contra o governo, mas coisa que teria que ser a Emater, a própria Secretaria da Agricultura, que nós temos uma parceria muito grande, mas o Senar, com recurso do produtor rural, não só de Alagoas, mas de todo o Brasil, que nós fazemos um caixa para atender esses menos favorecidos, nós já estamos na casa de 7.710 pequenos e médios produtores do estado de Alagoas. Isso o que é que significa, Fábio? Significa que o nosso técnico vai à propriedade mensalmente durante 2 anos e fica 4 horas à disposição dos produtores. Isso nós já estamos aproximadamente com uns 240 grupos de 30 pessoas que são assistidos mensalmente pelos nossos técnicos. Para você ter uma ideia, e nós queremos chegar ao fim do ano alcançando o estado todo, nós já estamos trabalhando em 100 municípios do estado de Alagoas. Bom, e quais são os tipos de capacitação que oferece o Senar? Nesse ATEG, você procura ver o que é que o produtor está fazendo na sua propriedade, se aquilo que ele está fazendo é o que deve ser feito, orientamos ele mudar da sua atividade, se é o caso, e se não é o caso, por exemplo, da bovinocultura de leite, que nós já atendemos mais de 1.600 produtores de leite no estado de Alagoas. É a higienização, é a melhoria da genética, é a orientação na comercialização. Enfim, nós estamos melhorando a produção e a autoestima do produtor. Nesses 5 anos, vários filhos de produtores que já estavam no Paraná, que já estavam em São Paulo, voltaram para a propriedade, estão produzindo, e você precisa ver os vídeos que nós temos, a satisfação, como eles estão sem querer mais voltar para São Paulo, Paraná, e ficando no seu habitat aqui em Alagoas. Isso nos dá uma satisfação muito grande. Bom, uma das ações que eu andei pesquisando e verifiquei do Senar é com relação às barragens subterrâneas. Do que se tratam? Essas barragens? Flávio, isso é um assunto que você está tocando que me dá muito prazer. Todos nós da diretoria da federação, a todos nós do Conselho do Senar. Isso eu li uma reportagem e fui ao Recife com a professora Sônia da Embrapa, que me disseram que ela era quem entendia. Na época de Santiago, Antônio Santiago, que foi o secretário, uma pessoa de capacidade muito grande, e me levou. E lá fizemos, ela nos passou a possibilidade de fazer barragens subterrâneas no estado de Alagoas. E eu não entendi o que era aquilo. E ela me explicou que era acumular água naquelas regiões secas para que, no intervalo da chuva, a pessoa pudesse produzir nas suas fazendas. E, para você ter uma ideia, ela ficou muito entusiasmada, porque nunca tinha recebido ninguém do setor produtivo
com interesse de ajudar, fazer uma parceria setor público, que era a Embrapa, para que a gente pudesse produzir isso. Fizemos um projeto, levamos para o governo do Estado, não é nada de crítica contra o governo do Estado, nós sabemos da dificuldade, e foram aprovados pela Assembleia 100 barragens, mas infelizmente elas não saíram da aprovação. Então, nós como achamos aquilo muito interessante, conseguimos uma parceria com o Senar Nacional e já construímos, Flávio, no estado de Alagoas, 20 barragens. Você me perguntou o que é isso? É acumular a água onde não tem água, onde popularmente diz, não se cria nem calango, nem catenga, e hoje você chega lá produzindo milho, feijão, alface, coentro, e o camarada deixa de mendigar nas portas das prefeituras, vendendo seus produtos e vivendo daquilo que ele produz. E o nosso programa, esse ano, nós já construímos 20, de atingirmos mais, conseguimos agora mais 10, num convênio com o Senar Nacional, mais 3 com o Sebrae, nas 20, convênio com o Sebrae, 10 barragens. E agora mais 3 com o Sebrae, nós vamos terminar esse ano com 43 barragens. Aí você me pergunta, quantas pessoas são beneficiadas com essa barragem? Você faz, em média, 15 famílias por barragem, nós temos aí 600 famílias. Se você multiplicar 3 pessoas, são 2.000 pessoas no estado de Alagoas, vivendo na região do semiárido, do sertão, sem aquela necessidade de mendigar água, porque essa água dá para você plantar, dá para você armazenar para sua casa. Você precisa ver, um dia eu vou lhe levar para você ver, a felicidade de um grupo de famílias que tem uma barragem subterrânea. Outra coisa, Álvaro, com relação à participação do governo do Estado nessas ações que você realiza, qual tem sido ela? Olha, tem sido uma procura muito grande da secretária Flávia Dantas, né? E eu tenho tido, já tive várias vezes, 2 ou 3 vezes com relação a isso, com o governador Paulo Dantas. Ele ficou entusiasmadíssimo com isso que nós estamos conversando aqui. Nós estamos pensando uma parceria Sebrae, me desculpe, Senar, Secretaria da Agricultura, o Estado de Alagoas, para que a gente, juntando esforços, possamos atingir mais essas pessoas. Por exemplo, um projeto desse no Canal do Sertão. Nós conversamos com o seu governador, o Canal do Sertão é um rio, um pequeno rio, São Francisco, adentrando o estado de Alagoas. Nós não podemos viver só da beleza da água, nós temos que usar a água. E a primeira coisa é a gestão do canal, Flávio. Nós temos que ter conversei com o seu governador, nós temos que ter uma gestão do canal. Para que aquela água, como ser usada, como vai ser usada. Não pode ser a fortuna que se está gastando ali só para beleza e para o turismo. A gente tem que produzir as margens daquele canal. E o Senar, isso que você me perguntou, a Federação da Agricultura se disponibilizam em parceria com o Estado, contribuir cada vez mais para que sejam produzidos alimentos naquela região. Bom, para encerrar, na sua opinião, quais são as perspectivas da política agrícola aqui no Brasil? Olha, eu sou um otimista, Flávio. Por mais dificuldades que a gente possa ter, a gente tem que pensar no melhor. Eu acho que nós vamos continuar produzindo. Nós chegamos a um patamar que não podemos, vivemos ciclo, como a pecuária. A pecuária agora está vendo um ciclo que recuou. Os pecuaristas vão viver uma certa dificuldade, como viveu a cana-de-açúcar aqui no estado há 3 anos, 2 anos atrás, mas a cana-de-açúcar já praticamente recuperada. E eu tenho certeza que a pecuária daqui a 2, 3 anos, 1 ano e meio, estará recuperada. Então a minha perspectiva é muito boa. Eu falo do estado, do Brasil todo, eu tenho uma perspectiva muito boa, e do estado de Alagoas também. E nós temos certeza que essa parceria governo, setor privado, aí quando eu falo setor privado, Federação da Indústria, Federação do Comércio, Sebrae, enfim, todos juntos, cada um fazendo aquilo que tem condições de fazer, nós engrandeceremos cada vez mais o estado de Alagoas, principalmente o setor produtivo rural. Ok.
muito obrigado pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista com Álvaro Almeida no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando deste domingo termina aqui. Um ótimo domingo para todos.